Vai construir na laje? Proposta de novo Código Civil muda quem seria dono. Foto aérea do Jardim Piracuaba, Zona Sul de São Paulo, feito por Marcelino Melo. Resumo da notícia. Proposta de novo Código Civil prevê que lajes sejam reconhecidas como terrenos autônomos e permitem uso capião para quem constrói sobre imóvel de terceiros. A mudança facilita a reivindicação de posse por venda, herança ou uso capião, desde que a construção tenha saída independente e condições de habilidade. Especialistas dizem que a reforma beneficia quem já tem imóveis irregularizados. Proposta enfrenta controvérsias judiciais quanto ao direito real de laje. Resumo gerado por ferramenta de inteligência artificial treinada pela redação do UOL. A proposta para o novo Código Civil, que deve tramitar em comissão especial do Congresso, reconhece que lajes são terrenos autônomos e abre possibilidade de uso campeão para quem constrói em cima da casa de outra pessoa. O que aconteceu? Proposta para o novo Código Civil modifica o direito real da laje. Pela legislação atual, a laje é uma coisa alheia, ou seja, o proprietário de uma casa construída em uma laje não pode reivindicar o imóvel. O direito real de laje é estendido como um direito da coisa alheia. E quem constrói uma residência nessas condições tem direito de usar a casa como se fosse sua, mas ela não é. Pela proposta, a posse poderá ser transferida por venda e herança. A lei de uso campeão, a ferramenta jurídica que tem como base o uso e a função social da propriedade, garante que aqueles que mantêm a posse de um bem de forma específica por longos períodos possam reivindicar a sua titularidade legal. Requisitos e que o imóvel da laje tenha saído independentemente e identificado para que a construção da laje seja reconhecida como independente do imóvel base, é preciso que ela tenha saída própria para a rua. Identificação por número ou letra, condição de habilidade. A unidade imobiliária sobre a qual recai a posse da laje deverá ter saída proposta direta ou indiretamente para vias públicas e possuir designação numérica ou alfabética para fins de identificação. Proposta de novo Código Civil. Mudança busca adequar a legislação à realidade das construções brasileiras, diz o especialista. A classe média já tem imóvel base regularizado, será a mais beneficiada com a iniciativa, explica David Riley, advogado especialista em direito imobiliário pela UNB, Universidade de Brasília. O direito real de laje existe desde 2017, mas as decisões judiciais apontam controvérsias. Alguns juízes são favoráveis às reivindicações de posse nas lajes, mas a maioria entende que não é possível reaver essas posses, já que a legislação atual não prevê uso campeão. Casas construídas em lajes são objetos de disputa. É o caso de Bruno, que construiu do terreno que pertenceu à mãe. O motoboy viveu por 5 anos com a então companheira em uma casa que construiu aos 17 anos, sob a laje do irmão, no terreno herdado da família da zona norte de São Paulo. Hoje, quase 10 anos após a separação, ele teve que perder o imóvel para a ex-mulher e continua vivendo no local com as 2 filhas. O terreno pertenceu aos avós de Bruno e foi dividido entre mãe e os tios. Depois da morte da mãe, 3 irmãos reorganizaram a posse. Uma casa ficou com a irmã, outra foi construída nos fundos pelo irmão e Bruno ergueu uma terceira moradia do andar superior quando soube que seria pai. A lei já permitia que imóveis construídos em um mesmo terreno pudessem ser
ter autonomia. Os irmãos de Bruno tiveram facilidades para a regularização dos dois imóveis construídos no terreno da mãe, mas a casa de Bruno teoricamente pertenceria ao seu irmão, já que foi construído na laje da sua residência. Se a mudança do código for aprovada, o imóvel pode ter outro proprietário. Bruno afirma que cedeu a posse temporariamente, mas a mudança do Código Civil pode beneficiar a mãe das duas filhas. Cedi porque tenho duas filhas daquela casa, explica. Atualmente ele vive em outro imóvel em Osasco, também próprio, mas diz que deseja voltar. Toda a minha família está lá. Já tentei oferecer outros lugares, mas ela quer um apartamento que eu não tenho condições de comprar no momento. Com as mudanças em discussão do novo Código Civil, a ex-companheira de Bruno pode tentar reivindicar o imóvel por uso cambial. Quem vive no local há mais de 5 anos com as filhas, o que pode facilitar a comprovação de vínculo com a moradia e dependências econômicas. Hoje ela fala que a casa é dela, mas eu falo que a casa é minha e fica por isso mesmo, pelas minhas filhas, diz o motoboy. Os tribunais foram consolidando o entendimento de que é possível fazer uso cambial de imóveis construídos em lajes privadas, mas não é consenso. Ainda assim, as decisões devem passar pela questão da regularização do imóvel base, o que pode dificultar que a mudança do Código Civil tenha o alcance desejado pelo legislador, já que uma parcela significativa das construções brasileiras está sem regularização. Dave Oray, advogado especialista em direito imobiliário pela Universidade de Brasília. Código atual vale desde 2002. Lei contém regras sobre casamento, herança, entre outros, enquanto a Constituição reúne as normas que regem o funcionamento do país. O Código Civil foca em direitos e deveres dos cidadãos. Ele é organizado em 5 partes: diretrizes gerais, obrigações, direito de família, direito das coisas e direito das sucessões. Proposta da reforma do Código Civil foi elaborada por comissão de 38 juristas. O colegiado contou com a participação dos ministros do STJ, Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, Isabel Galotti, Marco Buzzi e Marco Aurélio Belize, além do ministro aposentado César Asfur Rocha. Comissão para analisar o texto foi criada por Rodrigo Pacheco, PSD, Minas Gerais, quando ainda era presidente do Senado. A presidência da comissão ficou a cargo do ministro Luiz Felipe Salomão, vice-presidente do STJ, e o próprio Pacheco protocolou a proposta do Senado, procurando ele não retornou os contatos da reportagem. Juristas propuseram alteração de 1122 dos 2046 artigos da lei, uma mudança que afeta mais da metade dos artigos e todos os capítulos do Código. É uma reforma e não uma atualização, afirma Caio Fink, sócio de Machado Associados. Para ele, o texto é vago em relação a pontos que exigiam maior precisão e criam novidades de difícil aplicação. Guarda compartilhada de animais de estimação em caso de separação é uma das inovações propostas. O projeto prevê que ex-cônjuges têm o direito de compartilhar companhia e custos ligados a pets. O texto incorpora um entendimento já aceito pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e outras instâncias. Protocolada em janeiro, a proposta deve tramitar em comissão especial. Contudo, o UOL apurou que não há prazo para o colegiado ser criado e instalado. O projeto deve passar por audiência pública e comissões antes de ir à votação do plenário.